Olá, bem-vindo ao canal da Comunidade Católica Vida Nova. Esse é o programa Vida Nova em Cristo. Nesse programa nós damos continuidade àquela reflexão ou formação sobre o Pai Nosso, a partir de Bento XVI. Nós tivemos aquela introdução, nós tivemos já a primeira parte, que é a locução, que é o Pai Nosso que estais nos céus, e agora entramos exatamente nos 7 pedidos. E hoje o primeiro pedido deles, que é: santificado seja o vosso nome. Para falar de santificado seja o vosso nome, Bento XVI fala do nome em primeiro lugar. Aí nós vamos lá para trás, lá no início da Bíblia, no início da Sagrada Escritura, lá no livro do Êxodo, no livro do Êxodo 20, onde surge o nome de Deus pela primeira vez. Ele vai dizer assim: o primeiro pedido do Pai Nosso recorda-nos o segundo mandamento do Decálogo: não deves desonrar o nome de Deus. Êxodo 27, confere também Deuteronômio 5:11. Então, lá começa o mandamento sobre o nome de Deus. Mas o que é isso? O nome de Deus. E aí, aquele episódio lá da sarça ardente, onde o Senhor se apresenta primeiro: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó. No mundo de então havia muitos deuses. Por isso Moisés pergunta-lhe pelo seu nome, com o qual este Deus, na sua especial autoridade, se identifica face aos deuses. Então a gente precisa lembrar: naquela época haviam vários deuses. Então, que Deus é esse que se apresenta a mim, lá na sarça ardente? Então, Deus precisa dar um nome, que são vários deuses. Era uma cultura e sociedade politeísta até então. E aí ele vai dizer assim: a ideia do nome de Deus pertence imediatamente ao mundo politeísta. Nele deve também este Deus se dar um nome. Então, esse é o comentário. E assim, lá no início, a gente sabe que era dessa forma. Vai dizer: Deus em sentido verdadeiro e próprio não existe no plural. Deus é, por definição, apenas um. Então, aí surge Deus que se apresenta face aos outros deuses. Então, o Deus verdadeiro é só um, pela própria definição de Deus. Por isso, ele não pode entrar no mundo dos deuses como um entre muitos. Não pode ter um nome entre outros nomes. Então, é um nome único. E aí, Deus dá o seu nome. Interessante quando ele fornece, ou ele se apresenta, dá um nome para Moisés. Aí Bento XVI comenta: assim, a resposta de Deus é simultaneamente recusa e promessa. Recusa, porque ele vai dizer: eu sou, ou sou aquele que sou, ou sou o que sou, quer dizer Yahvé. Não é propriamente um nome, né? Ali, eu sou. Então, por isso que ele diz: é uma recusa, mas ao mesmo tempo uma promessa. Ele diz de si mesmo simplesmente: eu sou o que sou. Ele é simplesmente. Essa promessa é nome e não é nome ao mesmo tempo. Então é importante. Ele vai dizer assim: Deus não se recusou simplesmente ao pedido de Moisés. E para compreendermos esta notável implicação de nome e de não nome, devemos esclarecer o que é propriamente um nome. Então aqui, Bento XVI, por que
ele se apresenta, dá um nome ou não, aí ele vai, então vamos esclarecer o que significa uma pessoa se apresentar ou dar um nome. Podemos dizer simplesmente, o nome cria a possibilidade da alocução, do chamamento. Ele estabelece relação. A partir do momento que se dá o nome, se estabelece uma relação. Então, primeira coisa. Aí vai dizer assim, Deus produz a relação entre Ele e nós. Ele se torna invocável. Chamar a Deus pelo nome. Antes não. Sem um nome, sem nada, você não tem como invocar. Ele entra em relação conosco e nos permite estar em relação com Ele. Então, a partir do momento que Ele dá um nome, Ele cria relação. Então agora você já tem como falar, como se dirigir a Ele. Mas isso significa, e aí vem, a gente vai aos poucos entrando no santificado, seja o vosso nome. Mas a partir do momento que Ele dá um nome para criar relação, Ele vai dizer assim, mas isso significa, Ele se entrega de algum modo ao nosso mundo humano. Ele se entrega a nós, ao dar um nome. O nome dele agora está em nossos lábios. Ele é invocável e por isso também vulnerável. Ele assume o risco da relação de estar conosco, porque o seu nome agora está em nossos lábios. Ele pode falar o que quiser do nome dele, mas ele criou a possibilidade da relação e a relação, mas também se tornou vulnerável. Mas ele quis correr esse risco. Lá em João 17, Jesus vai dizer, revelei o teu nome aos homens. O que começou na sarça ardente, no deserto do Sinai, termina na sarça ardente da cruz. No seu Filho encarnado, Deus tornou-se realmente acessível. Ele pertence ao nosso mundo, entregou-se nas nossas mãos. E aí, a plenitude dessa entrega, dessa revelação, está em Cristo. Cristo revelou um nome a Deus. Tanto é que Jesus vai atribuir a si o eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou, e várias vezes, e da forma Yahvé mesmo, por isso que provocou tanta tensão entre os fariseus e os judeus da época e o próprio Jesus. Mas ele se revela, ele revela o nome, revela quem é Deus. A partir daqui, que é bem importante, a partir daqui compreendemos o que significa o pedido sobre a santificação do nome. Agora, o nome de Deus pode ser abusado e Deus ser desonrado. A partir do momento que nós temos o nome de Deus em nossas mãos, para dizer em nossos lábios, eu posso fazer o que quiser, o homem pode fazer o que quiser. E aí ele pode ser abusado. O nome de Deus pode ser instrumentalizado para os nossos objetivos e assim deformada a sua imagem. É verdade. Quantas vezes o nome de Deus é usado para coisas erradas, instrumentalizado para interesse próprio, vilipendiado, abusado, mas Deus quis correr esse risco para manter a relação conosco. Quanto mais Ele se entrega nas nossas mãos, tanto mais pode sua luz ser escurecida. Quanto mais próximo estiver, tanto mais o nosso abuso pode torná-lo irreconhecível. É forte isso, né? Se fala do nome de Deus em vão, se fala de qualquer jeito, instrumentalizando, manipulando. E aí, para muita gente, Deus pode não significar muita coisa. Aí pode torná-lo irreconhecível. E aí ele vai citar
Martin Buber. É interessante esse comentário do Martin Buber sobre essa questão. Ele vai dizer assim, a gente lê. Martin Buber disse uma vez que nós, por causa de todos os abusos infames praticados com o nome de Deus, podemos perder a coragem de o nomear. Mas silenciá-lo seria então recusar o amor que ele tem por nós. O que nos resta então? Aí Buber vai dizer, Buber diz que nós podíamos, apenas com grande respeito, de novo, recolher do chão os fragmentos enlameados do seu nome e tentar limpá-los. Mas sozinhos não podemos fazer isso. Nós apenas podemos pedir-lhe que ele não deixe estragar a sua luz, ou melhor dizendo, a luz do seu nome neste mundo. É um pedido que a gente faz para Deus. E aí, Bento XVI completa. E este pedido, que ele mesmo tome na mão a santificação do seu nome. Percebam? Ele comunicou o seu nome, ele entregou o seu nome a nós. Nós abusamos, a humanidade abusou do nome de Deus. E a gente pede que ele tome o nome nas mãos e santifique o nome dele. Que ele proteja o admirável mistério da sua invocabilidade para nós e que sempre ele mesmo vá para fora da nossa desfiguração. Este pedido representa para nós um enorme exame de consciência. Aqui é importante. Mostra o cenário. A iniciativa, Deus deu o seu nome, correu o risco da humanidade abusar e usar de forma inapropriada. E isso mancha a imagem de Deus para muita gente. Muita gente que está diante do nome que foi abusado, que foi vilipendiado, que foi usado de forma indevida. Ela perde a imagem da realidade da pessoa que está por trás desse nome. E ele vai dizer, daí justifica sim, pedir para Deus que o nome dele seja santificado para que a imagem dele seja resgatada. Mas agora Bento XVI volta para aquele que está diante da leitura, diante do livro, para todos nós. Vamos fazer um exame de consciência e ele faz algumas perguntinhas para nós. É importante, e aqui também eu coloco essa pergunta, ou essas perguntas, para o nosso exame de consciência. Primeira pergunta: como é que eu me relaciono com o santo nome de Deus? Como é que eu me relaciono com Deus usando o nome dele? Segunda: situo-me com respeito diante do mistério da sarça ardente, diante do modo inefável da sua proximidade até a presença da Eucaristia, na qual ele realmente se entrega nas nossas mãos. Eu estou com respeito diante da presença dele, diante do nome dele. A outra pergunta: preocupo-me que a presença de Deus no meio de nós não seja jogada na lama e que nos puxe para cima, para a sua pureza e santidade? Então são 3 perguntas para fazermos um importante exame de consciência. Aí sim, justifica esse pedido. Fazemos também a nossa parte, examinando nossa consciência, não falando o nome de Deus em vão, cuidado para como a gente trata o nome de Deus, mas para o nome de Deus que já foi abusado, já foi vilipendiado, a gente pede para Deus: Senhor, santificado seja o vosso nome. Esse nome que o Senhor nos deu para criar relação
esse nome que é santo. Então, nesse pedido do Pai Nosso, pedimos: santificado seja o vosso nome. Então, nós damos continuidade aos pedidos do Pai Nosso. Lembrando que no domingo, às 11 horas, eu só vou pedir para que a nossa live não seja às 11 no próximo domingo, mas será às 11h30, porque é o Domingo da Misericórdia. Nós teremos diversos eventos, mesmo online, ao vivo, mas eu peço que 11h30, 11h30, e sejamos juntos na live para a gente meditar esse tema tão bonito, tão importante, que Bento XVI reflete e nos dá. Então, Deus abençoe você e continuamos em oração, que o nome de Deus seja santificado. Amém.